Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do workshop de práticas de rescisão do contrato de trabalho. E você que participou da nossa primeira aula viu que falamos um pouquinho a respeito do pedido de demissão. Lembrando que essa modalidade de rescisão do contrato de trabalho, o funcionário não tem direito a receber aviso prévio, seguro-desemprego e também sacar o FGTS. Tudo isso nós vimos lá na primeira aula e hoje eu preparei essa segunda aula para falar a respeito da dispensa sem justa causa, que é uma modalidade assim completamente comum e é o que mais ocorre no dia a dia das empresas. Bom, como vocês já perceberam, eu gosto de cálculo, então já deixei preparado aqui um cálculo. Enquanto isso você corre, prepara aí sua calculadora, sua caneta, para a gente poder fazer uma rescisão juntos. Mas antes de entrar no cálculo, a gente precisa entender quais são os direitos previstos nessa modalidade de rescisão, não é verdade? Portanto, anota comigo e vamos entender o que cabe ou não cabe nessa situação. Bom, quando falamos de dispensa sem justa causa, é quando o empregador dispensa o funcionário ali das suas funções na empresa, podendo ser aviso prévio trabalhado ou até mesmo aviso prévio indenizado. Você lembra qual que é a diferença? Então, para você que perdeu a primeira aula, eu sugiro que você volte lá e assista ela, porque eu explico qual que é a diferença do aviso prévio trabalhado e também aviso prévio indenizado, que são duas situações diferentes. Pois bem, ao efetuar a dispensa do funcionário, ele tem alguns direitos previstos na nossa CLT e também na convenção coletiva. Separei aqui para você algumas situações do dia a dia que precisa ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de análise. Portanto, se você participa aí, vive do departamento pessoal, você sabe qual que é essa rotina e precisa ter atenção ao efetuar um cálculo de rescisão. Falando um pouquinho aqui da parte dos direitos, vamos iniciar então falando do direito que ele tem, que é o próprio aviso prévio. Portanto, se o empregador for dispensar o funcionário, ele tem que dar o aviso prévio. E se for aviso prévio trabalhado, o funcionário ele tem que optar por reduzir a jornada dele, sendo de 2 horas diárias ou então de 7 dias corridos. Essa opção é feita pelo empregado, ok? Então, empresa dispensou o funcionário, dá lá o aviso prévio dele. Se for trabalhado, o funcionário ele tem que assinalar qual que é essa opção, lembrando que essa opção é do empregado e não do empregador. Esse é o primeiro ponto. Outra situação que requer bastante cuidado é a convenção coletiva de trabalho. Cada empresa é enquadrada em um sindicato da categoria e você precisa saber qual que é a convenção coletiva que representa aquela atividade. Porque nós temos Constituição Federal, nós temos também a CLT e temos também convenção coletiva. Temos que estar atento a todas as normas, regras e cláusulas previstas lá. Por que eu estou aqui, então, orientando e chamando a atenção para a convenção coletiva de trabalho? Porque muitas coisas que tem lá, como os direitos e estabilidades, não tem previsto na CLT, mas tem na convenção. Como, por exemplo, estabilidade de retorno de férias. Ou seja, o funcionário estava ali de férias, quando ele retorna, ele é dispensado. A maioria das convenções coletivas de trabalho prevê uma estabilidade de geralmente 30 dias, isso depende de cada sindicato. Então, estabilidade de férias, estabilidade de retorno de auxílio-doença, isso também é previsto em convenção coletiva. Esse é um cuidado que requer atenção. Então, antes de dispensar um funcionário, olhe se ele estava de férias, se ele teve algum tipo de afastamento, se está retornando de, por exemplo, uma licença maternidade, que isso já é uma estabilidade prevista na Constituição Federal. Então, é um conjunto que precisa ter aí atenção. Então, novamente, ressalto a importância de você saber qual que é o sindicato e qual que é a convenção coletiva que representa a sua empresa. Uma outra situação bem comum que a gente encontra em convenção coletiva são os funcionários que possuem mais de 45 anos de idade e mais de 5 anos de empresa. Geralmente eles têm direito de receber um adicional, que corresponde a um salário ou um salário e meio. Não vou falar que são todas as convenções que têm essa previsão, mas muitas têm. Então, cuidado com as estabilidades previstas. Outra situação importante também é a questão da multa do dissídio.
Já chegamos aqui a comentar algumas vezes também, e até alguns vídeos que eu disponibilizo tanto no YouTube quanto no Instagram, eu falo a respeito da multa do dissídio, que é aquela multa que não pode haver a dispensa antes do mês do dissídio. Então, novamente, olha a importância de estar atento à convenção coletiva de trabalho. Qual que é o mês do dissídio da sua empresa? Ela é agosto? Então, não pode ter término, finalização de aviso prévio no mês que antecede, então agosto, que no caso seria julho. Qual que é o valor correspondente a essa multa? Equivalente a um salário. Então fique de olho na estabilidade e também na multa do dissídio para evitar aí erros ou até mesmo multas que certamente acarretarão em prejuízo financeiro ou para você, contabilidade, ou até mesmo para a empresa. Então perceba que temos aqui um conjunto de situações que requer muita análise e cuidado. Outra situação extremamente comum que acontece aí no nosso dia a dia é o funcionário. Ele está cumprindo aviso prévio, aqueles 30 dias, e se durante ele está cumprindo esse aviso prévio, ele arruma um emprego. E aí? Como é que a gente faz? Então, por exemplo, o funcionário foi dispensado para poder cumprir 30 dias de aviso prévio, e no decorrer desse aviso prévio, ele encontrou um emprego, arrumou um novo emprego. O que você faria? Você colocaria como falta o restante do aviso prévio ou você iria dispensar o cumprimento dele? O que você acha? Se você pensou que colocaria como falta, não está correto o seu entendimento, tá? A súmula 276 do TST prevê que nessa situação, quando o empregado ele comprova um novo emprego, ele tem então aí que ser dispensado do cumprimento do aviso prévio trabalhado. Então, fica a dica, se isso acontecer no seu dia a dia, dispensa o funcionário de cumprir aí o restante do aviso prévio dele, certo? Outro ponto aqui que eu preciso trazer para vocês é a respeito do aviso prévio da Lei 12.506. O que esse aviso prévio fala pra gente? Ele diz o seguinte: funcionário que tenha mais de 1 ano de trabalho na mesma empresa, ele tem o direito de receber 3 dias a mais de aviso prévio por ano trabalhado. Isso é o aviso prévio proporcional. Ou seja, o funcionário completou 1 ano de empresa, ele já tem 3 dias de aviso prévio, além dos 30 que já estão ali garantidos na Constituição Federal. Então, 1 ano, 3 dias, 2 anos, 6 dias e por aí vai. Assunto polêmico que traz muita discussão até hoje. Esses 3 dias, ele é trabalhado ou é indenizado? Agora imagine a seguinte situação. Funcionário foi dispensado para fazer aviso prévio trabalhado durante 30 dias, ok? Então 30 dias ele cumpre. Só que ele tem 2 anos de empresa. Se ele tem 2 anos de empresa, quantos dias a mais de aviso prévio eu tenho? 6 dias, certo? Portanto, ele tem um total de 36 dias de aviso prévio. A dúvida é, ele cumpre 36 dias de aviso prévio trabalhado ou então ele cumpre 30 e a empresa indeniza 6? Ponto polêmico, que ainda tem aí muita discussão no âmbito do direito do trabalho. Mas, olhando algumas jurisprudências e entendimento, tem que ser aplicado de maneira indenizada. Porque, veja bem, a lei tem que ser benéfica ao trabalhador. Portanto, a partir do momento que você coloca um funcionário para cumprir esse tipo de aviso prévio, já não é mais algo tão benéfico. Acaba se tornando até um prejuízo. O aviso prévio é limitado a 90 dias. Então, 30 dias do aviso prévio normal, mais 60 dias do aviso prévio da Lei 12.506, que temos um total de 90 dias. Agora, imagina se você coloca um funcionário para poder trabalhar por 90 dias. Faz sentido? Não faz sentido isso. Então, eu sempre oriento e sugiro que faça de maneira indenizada. O exemplo que eu trouxe aqui, nós vamos falar de aviso prévio indenizado. Então, aqui eu não terei essa discussão, se trabalha ou se indeniza. Então, minha orientação é sempre indenizado para poder evitar aí futuras discussões ou questionamentos. Bom, essas são algumas dicas que eu tenho para você tomar cuidado antes da dispensa. Ah, e outra dica também que faz a diferença no nosso dia a dia. Sempre consulte como que está a situação do funcionário no FGTS. Verifique se está com o depósito em dia, olhe também se ele está com o nome certinho lá, porque o que acontece muito? O funcionário casa, ele fica tão empolgado que casou, esquece de comunicar à empresa que ele alterou o nome.
Portanto, ele alterou o RG, alterou o CPF, mas ele esquece que existe o PIS. E ele lembra do PIS quando? Quando vai precisar sacar o FGTS. E ele vê que ele tinha o Silva e mudou para o Souza. E ele não comunicou à empresa e também não foi na Caixa Econômica fazer essa alteração. Quando você vai gerar a chave de movimentação do FGTS, vai aparecer lá, conta não localizada. Por quê? Porque ele alterou o nome e não alterou lá na Caixa Econômica. Então gera uma divergência. Então antes desse processo rescisório, já comunicou a dispensa, já verifica como que está a situação cadastral dele diante do FGTS, certo? Então esses são os cuidados que a empresa e a gente, quanto responsável do departamento pessoal, precisa ter para evitar alguns desgastes no momento da demissão. Há outro ponto também que eu preciso aqui compartilhar com você é a respeito na baixa da carteira de trabalho. Por que que eu preciso te passar isso? Bom, imagina que hoje, dia 23 de outubro, eu fiz uma dispensa por aviso prévio indenizado. Ou seja, hoje é o último dia trabalhado do funcionário, mas para dar baixa na carteira eu preciso projetar esses dias. Ou seja, se ele teve aviso prévio indenizado de 30, 33, 36 e por aí vai, eu tenho que contar esses dias para poder fazer a projeção e a baixa na carteira de trabalho dele, ok? Portanto, lá nas anotações gerais você menciona qual que foi o último dia efetivamente trabalhado, então seria, por exemplo, dia 23 de outubro, e qual que é a data projetada, aí você menciona isso tanto nas anotações gerais, quanto na parte, lá na página do contrato de trabalho, beleza? Bom, falado isso, vamos praticar um pouquinho e ver como que é feito um cálculo de rescisão. Já pegou sua calculadora, sua caneta, seu papel? Se não pegou ainda, corre, vamos calcular juntos e aprender na prática como é que faz um cálculo de rescisão por dispensa sem justa causa. Vamos comigo. Separei aqui um exemplo básico pra gente. Não vou colocar muitas informações como hora extra, adicional noturno, comissão, porque se tiver, tudo isso tem que ser pago dentro da rescisão, ok? Então vamos calcular aqui uma dispensa sem justa causa, aviso prévio indenizado e também tem uma férias vencidas. Levando em consideração que aqui tivemos uma admissão no dia 20 de março de 2017 e a demissão no dia 30 de 4 de 2018. Salário de 1.200. Pega a calculadora, pega a caneta. Vamos lá então calcular. Bom, o que nós devemos considerar dentro de uma rescisão para cálculo? O primeiro deles que a gente pode até considerar e que vem automaticamente na nossa mente é o quê? É o próprio salário, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, no dia 30 do 4 é a data da demissão. Ou seja, ele trabalhou 30 dias. Então, vou colocar aqui, saldo de salário. Se ele trabalhou 30 dias, ele tem um salário cheio, portanto, R$ 1.200. Para quem não sabe, o salário ele é pago junto com a rescisão. Então, nessa situação, ele não vai receber os 1.200 separado e também não vai receber a verba rescisória em um outro momento. É tudo junto, tá? Então, aqui vem tudo dentro do termo de rescisão. Então, depois do saldo de salário, o que mais que eu tenho que considerar? O que vocês acham? Férias? Muito bem. Então, para você que falou férias vencidas. Qual é o valor das férias vencidas? No último vídeo eu mencionei qual que é o valor que a gente considera. Se é o valor do salário, que foi naquela época, do período aquisitivo dele, ou se é o valor atual. Portanto, considera sempre o valor atual. Se ele tem médias de comissão, de hora extra, tudo isso faz parte do cálculo também de férias. Férias vencidas, ele tem um salário de R$ 1.200. Então, o valor das férias vencidas, R$ 1.200. Lembrando que férias sempre tem um adicional de 1/3 de férias. Ou seja, 1.200 dividido por 3, que dá R$ 400. Aproveitando que estamos falando de férias, ele tem também férias proporcionais. Por quê? Do dia 20 de março até o dia 30 do 4, ele já completou um ano que está aqui como férias vencidas.
Só que ele tem as férias proporcionais, como é que eu conto? Admissão e mês, de um para o outro. Ou seja, se eu contar do dia 20 de março a 30 do 4, eu tenho um mês de férias. Lembrando que para ter direito às férias proporcionais tem que ter no mínimo 15 dias trabalhados. Então, se eu observar aqui, eu tenho pelo menos 30 dias, então já tem direito a férias proporcionais. Um mês só. A gente fala, então, 1/12, por quê? Um mês de 12 meses, tá? Então, 1.200 é o meu salário. Como é que eu vou calcular as férias? Eu pego 1.200, divido por 12 e faço vezes a quantidade de meses, no caso 1. 1.200 dividido por 12, se você chegou aí no valor de R$100, o seu cálculo está certo. Então, R$100 de férias proporcionais. Além das férias proporcionais, tem também o quê? 1/3 de férias proporcionais. R$100 é o valor dessas férias. Se eu dividir por 3, eu chegaria aqui no valor de R$33,33. Falta mais alguma coisa? Parte de férias não, mas nós temos uma coisinha chamada de gratificação natalina, mais conhecida como o 13º salário, para você que não sabe. Muito bem, Constituição Federal ela trata como gratificação natalina, é bem interessante isso, mas é o 13º. Como é que eu faço o cálculo do 13º? Preciso ter no mínimo 15 dias trabalhados dentro do mês. Isso olhando ano. Então, vou ter que olhar o ano de 2018, que é o ano da dispensa dele. Portanto, eu tive janeiro, fevereiro, março e abril, 4 meses. Como é que eu faço o cálculo? 1.200, salário, dividido por 12, sempre por 12, vezes 4 meses, que é o que ele tem de direito. Então, de 13º salário, eu tenho aqui correspondente a 4/12, que eu teria um valor correspondente a R$400. Muito bem, 13º salário, R$400. Aviso prévio indenizado, agora é a vez da gente calcular ele. O aviso prévio indenizado já é de cara 30 dias. Qual que é o valor do aviso prévio? É o valor do salário acrescido de média, se tiver. Lembrando, quais são as médias? Hora extra, comissão e por aí vai. Aqui, então, aviso prévio indenizado igual a R$1.200. Vocês lembram que um pouquinho antes eu comentei sobre o aviso prévio da Lei 12.506? Muito bem. Ele tem aqui um ano completo de empresa. Tem que ser o ano completo para ter o adicional de 3 dias por ano trabalhado. Então, olhando que ele tem aqui um ano completo, ele tem um adicional do aviso prévio da Lei 12.506. Ele tem, então, 3 dias. Como é que eu faço o cálculo? Eu pego R$1.200, que é o salário, vou dividir por 30, porque aqui na minha situação ele é mensalista, foi dispensado em abril, vezes a quantidade de dias do aviso prévio, então vezes 3. Aqui ele teria mais R$120. Certo? Esse é o cálculo do nosso aviso prévio. Tá faltando mais alguma coisa aqui, será? Vamos ver comigo. Coloquei salário, férias vencida, férias proporcionais também, 13º aviso prévio. Ainda falta o quê? Vamos lá. Toda vez que eu falo em aviso prévio indenizado, eu tenho que acrescentar mais um avo de férias e também mais um avo de 13º. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso acrescentar aqui 13º indenizado. Corresponde a um mês. Então, eu pego o salário, divido por 12, correspondente ao mês, teremos o valor de R$100 de 13º indenizado. A mesma coisa a gente faz com as férias indenizadas, que corresponde também a um mês. Como que eu faço? Salário, deixa eu anotar aqui, férias indenizadas. Como é que eu faço? Salário, 1.200, dividido por 12, R$100. Férias indenizada também tem o adicional de 1/3, que vai dar 33,33. Essa aqui é toda a parte de proventos que nós temos na rescisão.
Então, lembrando que sempre que você tiver aviso prévio indenizado, observe férias indenizadas e o 13º indenizado também. Não se esqueça que o aviso prévio da Lei 12.506, ele também faz projeção. Então, se passou de 15 dias aí da data projetada, tem que colocar sempre o adicional de férias indenizado e também de 13º. Partindo desse ponto, vamos fazer aqui quanto é que dá toda essa parte bruta, quanto é que dá esse cálculo, porque afinal, sempre que falamos de proventos, a gente tem que falar também de descontos. Vamos falar aqui um pouquinho quais são os descontos legais nessa situação. Vamos calcular quanto nós temos aqui de valor bruto na parte de proventos. Portanto, saldo de salário de R$ 1.200, férias vencidas, 1/3 de férias, férias proporcionais, 1/3 de férias. Aqui eu só estou somando tudo para a gente chegar no valor bruto. 13º de R$ 400, aviso prévio indenizado, aviso prévio da Lei 12.506, 13º indenizado, férias indenizadas e também 1/3 de férias. Teremos aqui um bruto no valor de R$ 4.886,66. Anotem aí esse bruto. Por quê? Nós vamos agora calcular o desconto de INSS, Previdência Social. Portanto, a gente precisa entender que tem algumas verbas que fazem cálculo do INSS para desconto. Dentro da rescisão, eu considero sempre o saldo de salário, 13º indenizado e o 13º proporcional. Quando eu falo de férias proporcionais, férias vencidas e aviso prévio indenizado, eles não compõem base de cálculo do INSS. Portanto, vamos calcular agora essa parte de descontos obrigatórios, que é o INSS. E claro, se tiver imposto de renda, ele também faz parte do cálculo de descontos. Muito bem, anotei aqui, salário base 1.200. Então, é a base de cálculo do INSS de saldo de salário, R$ 1.200. Base de cálculo do 13º. Aqui tem 400 do 13º proporcional e R$ 100 do 13º indenizado. Como é que eu faço o cálculo de INSS? Eu pego a base 1.200 vezes 8%. Então, 1.200 vezes 8%, R$ 96 de desconto. Como é que eu sei a alíquota do desconto do INSS? Bom, para você que não sabe como que funciona esse desconto, nós temos uma tabela que lá tem as faixas de 8, 9 e 11%. Isso pode ser consultado na internet, tranquilamente, e todo mês de janeiro de cada ano é disponibilizada uma tabela atualizada. Então lá eu olho qual que é a minha faixa de contribuição e qual que é a alíquota correspondente. Ou seja, se você olhar na tabela do INSS, quem tem uma faixa aí de 1.200, o desconto equivale a 8%, então aqui eu tenho um desconto de R$ 96. R$ 500 também está na faixa de 8%. Então eu faço 500 vezes 8%. Tem um desconto aqui de R$ 40. Esses são os descontos obrigatórios. Claro que se tem falta, se tem atraso, pensão alimentícia, tudo isso pode ser descontado na rescisão sem problemas. Muito bem. Portanto, quanto é que nós tínhamos bruto lá na rescisão? Era 4.000, deixa eu dar uma olhada aqui, 886,66. Esse era o bruto da parte ali de proventos que a gente acabou de calcular. Quanto é que eu tenho de desconto aqui? Então, são R$ 96 mais 40. Eu tenho um desconto de R$ 136. Eu preciso agora chegar, então, no meu valor líquido. Então, eu pego bruto menos o desconto. Portanto, 4.886,66 menos 136. Eu tenho um líquido. Então, nessa situação aqui que nós fizemos, ele receberia R$ 4.750,66, considerando aviso prévio indenizado nessa modalidade. Muito bem, estou falando aqui de verbas rescisórias, esse seria o líquido dele. Mas
Lembrando que na dispensa sem justa causa, nós temos também que calcular a multa rescisória. Ou seja, aquela multa dos 40%, lembra? A gente precisa calcular ela. Só que antes da gente comentar dela, eu preciso falar aqui o prazo. Afinal, tudo tem prazo. E qual que é o prazo para pagamento dessa rescisão? São 10 dias corridos a contar do término. Então, se a demissão aqui foi no dia 30/4, olha que importante, hein? Demissão no dia 30/4. Se eu contar 10 dias, possivelmente vai acabar aí os 10 dias dia 9 de maio, para dar 10 dias. Muito bem. Só que tem um detalhe aqui fundamental. Quando que é o pagamento? Até o 5º dia útil. Então, suponhamos que o 5º dia útil, né, nesse exemplo, seria no dia 6 de maio, tá? Então, observem. Dia 30 de abril acabou a rescisão. Dia 6 de maio seria o 5º dia útil. Só que os 10 dias corridos acabaria no dia 9 de maio. Qual que é a data que eu considero para pagamento da rescisão? O que você acha? Bom, se você falou que o pagamento é no 5º dia útil, você está certíssimo. Por quê? Isso ocorre, pode ocorrer com você também. Então, portanto, se você pegar esse caso, considere sempre o 5º dia útil para pagamento da rescisão. Se for, claro, fora do pagamento de salário, você considera os 10 dias corridos, não tem problema. Mas se os 10 dias corridos for depois do recebimento do salário, isso aqui precisa ser antecipado o pagamento, tudo bem? Precisa também fazer o exame demissional no prazo de 10 dias. Nós temos 10 dias para fazer tudo. Então, é exame demissional, é o pagamento e também toda a entrega da documentação, incluindo o formulário do seguro-desemprego, porque aqui nessa modalidade ele faz jus ao recebimento do seguro-desemprego e para poder saber o valor, aí é uma outra etapa, é uma outra tabela, é um outro cálculo e tem então que ser entregue chave da FGTS, o extrato, os comprovantes de pagamento, tudo certinho no prazo de 10 dias. E falando aqui um pouquinho da multa rescisória, ele tem direito. E para saber como que é feito o cálculo da multa, eu vou te esperar no nosso próximo vídeo, na terceira aula, que eu vou te explicar detalhadamente como é que eu faço esse cálculo da multa rescisória. Eu te espero lá.